O que é o scalper? O scalper, ele é uma profissão. Scalper é uma profissão antiga que a gente já observava desde quando existia um pregão ao vivo, né, quando as negociações aconteciam dentro da bolsa e não de maneira online, como a gente acompanha hoje. Então, o scalper, ele é o profissional, ele é o operador, que tinha como objetivo, quando nós observávamos lá atrás, ele tinha como objetivo ganhar com variações, às vezes mais rápidas, com a cotação do preço que se oscilava. Na tradução literal, scalper do inglês significa cambista. E na Bolsa de Valores, esse termo ele acabou se popularizando porque era uma modalidade que buscava ali um resultado mais agressivo dentro das negociações. Como na Bolsa de Valores as operações elas eram mais rápidas, essa expressão ela acabou se popularizando. Então, hoje, quando a gente fala de scalper, a gente está falando do operador, do profissional. E quando a gente está falando de scalping, a gente está falando da estratégia. E aí vamos entender o objetivo dessa modalidade. Como eu disse, o nome da modalidade é scalping. E aí o objetivo dela é justamente ter uma possibilidade de operação dentro do próprio day trade, só que a intenção é lucrar com movimentos rápidos, curtos e sequenciais, ou seja, a ideia é você que faz o seu day trade, compra no dólar, vende o índice, enfim, operações dentro do day trade, você vai fazer esse tipo de operação, seguir nessa estratégia, só que o scalping, ele acaba vindo numa modalidade para buscar resultados mais imediatos e a intenção é encontrar várias oportunidades ao longo do dia. Então, o que a gente precisa fazer? Stephanie, então o scalping, ele só permite lucros pequenos, operações para resultados curtinhos? Na verdade, o que precisa ser feito? É necessário entender qual é o cenário do mercado, entender se a gente está num mercado em tendência ou num mercado de lado, sem tendência, e aí você vai escolher qual que é a melhor estratégia para você não desperdiçar a movimentação de mercado. Se a gente está num mercado em tendência, que as movimentações estão mais amplas, você vai buscar estratégias que busquem resultados que permitam essa entrega de lucros maiores, porque se o mercado está andando bastante, está entregando muito resultado, para que você vai fazer uma operação que vai buscar resultados mais curtinhos? Agora, se a gente está no mercado de lado, sem tendência, que ele não entrega movimentos tão mais longos, você vai focar nesses resultados mais curtinhos. E aí um ponto que é super importante trazer, não é uma análise, e sim uma técnica de day trade. Como assim, Stephanie? Quando a gente fala em scalping, né, que é essa estratégia, a gente tem que ter como consciência que, primeiro que no day trade, a gente está falando de uma modalidade que busca uma atividade diária, ou seja, todos os dias você vai para o mercado, você liga o seu computador e aí você faz as suas operações diariamente. Então, uma atividade diária. Segundo, quando a gente está falando no scalping, a gente está falando de uma estratégia, uma técnica para que você consiga buscar esses resultados. Você pode usar gráficos com períodos menores, como, por exemplo, o gráfico de 5, de 3 ou de 2 minutos, e até o gráfico de 1 minuto. Mas, na maioria das vezes, e é fundamental que quem vai fazer o scalping, ele opere utilizando o fluxo, ou apenas o fluxo. Por quê? A análise de fluxo, ou o tape weeding, é ele que vai trazer para você a visão sobre a análise de preço. Mas eu quero que você fique tranquilo, porque ainda nesse curso, nas próximas aulas, eu vou mostrar para você como fazer essa análise de fluxo, como fazer essa análise de tape weeding. E aí sim, você vai conseguir aplicar na prática toda essa visão. Agora vamos entender as vantagens e as desvantagens de fazer o scalping. Primeiras vantagens, são operações rápidas, ou seja, você diminui a sua exposição dentro de uma operação. Em geral, se você busca lucros pequenos e rápidos, os prejuízos, né, os stops, eles também tendem a ter essa mesma característica. Então, você precisa mediar essas movimentações para que os seus resultados, a sua taxa de acerto, ela seja de certo modo, bem relevante, para que mesmo com resultados curtinhos, isso vire dinheiro para você. Outro ponto de vantagem que eu vejo dentro do scalping é que ele oferece várias oportunidades dentro do dia. Ou seja, você vai conseguir identificar
várias oportunidades de compra e venda, e isso acaba ampliando ali a sua possibilidade de resultados. E indo agora para as desvantagens, a gente precisa ter uma atenção ao mercado, porque quando a gente está num cenário de volatilidade mais intensa, seja a volatilidade do mercado, que é a oscilação ali dos preços, ou a volatilidade do operacional, você requer um controle emocional maior. Como assim, Stephanie? Pensa comigo, gente. Se você busca lucros ali de 2 pontos no dólar, 3 pontos no dólar, 100 pontos no índice, quando você vai assumir o prejuízo, ele precisa vir na mesma proporção. Porque se você aceita prejuízos muito maiores e resultados muitos resultados curtinhos, você acaba tendo que se expor uma taxa de acerto muito ampla. Porque pensa comigo, se você está buscando lucros pequenos e às vezes assume prejuízos grandes, a sua taxa de acerto ela tem que estar acima de 80% para isso se resultar em lucro real para você. Então o controle emocional ele precisa estar realmente alinhado. Então eu vejo que o scalping ele é uma modalidade que muitas das vezes, para quem já compreendeu que essa é uma estratégia que faz sentido para você, porque o emocional e os cenários técnicos, eles precisam estar muito bem alinhados. E aí um ponto de atenção, como eu disse, maior atenção em relação ao risco-retorno e a taxa de acerto, porque tendo uma relação risco-retorno bem ajustada e uma taxa de acerto alta, você vai conseguir fazer resultados reais. Agora, se isso estiver descalibrado, isso pode implicar em não em resultados reais, mas às vezes num volume operacional muito grande. Agora vamos entender a estrutura operacional. Stephanie, o que eu preciso para poder fazer scalping? Primeiro, você vai precisar de plataformas avançadas como o Profit Pro. Vou mostrar para vocês aqui agora a minha plataforma. Na minha tela, vocês estão vendo o Profit Pro, que é uma plataforma avançada de negociação. Com ela, além de você fazer análises gráficas, você também vai realizar análise de fluxo, análise de tape weeding. Se você agora olhou para ela, ficou um pouco assustado, com essa configuração, fique tranquilo que ao longo desse curso, já nas próximas aulas, eu vou explicar para vocês a funcionalidade de cada uma dessas ferramentas e como você vai utilizar todas elas na hora de fazer a sua análise. Então, por que eu preciso do Profit Pro, Stephanie? Porque eu preciso de uma plataforma avançada na hora de fazer as minhas operações. Primeiro, porque dentro do Profit Pro, você já vai fazer as suas operações direto na plataforma. Ou seja, você não precisa fazer a análise na plataforma e fazer a negociação, por exemplo, na conta da Toro. Você tem conta na Toro, você vai operar diretamente pela plataforma. Segundo aspecto, você vai realizar a leitura de cenários, tanto gráficos quanto cenário de fluxo, que é justamente a união dessas duas análises. E a análise de tape weeding, ela vai ser fundamental para quem faz o scalping. Agora, um outro ponto, além da plataforma que você precisa ter na hora de operar, você precisa ter uma excelente conexão de internet. E você precisa operar em uma corretora que te entrega excelentes estruturas na hora de fazer o day trade, como a Toro. Por quê, Stephanie? Porque pensa que as suas entradas, elas são extremamente rápidas. Então, tanto a entrada quanto o encerramento vai depender de uma estrutura de corretora muito boa para te atender. Por isso que vale super a pena você ter a sua conta na Toro, você já ter toda essa funcionalidade preparada na hora de operar. E você ter uma excelente conexão na internet. Porque se a entrada ela é rápida, a saída ela é rápida, não tem tempo para oscilações ali de internet. Às vezes eu vejo muita gente falando sobre, eu posso fazer o scalping pelo celular? Se você estiver operando pelo celular e o celular tiver qualquer oscilação ali de internet, qualquer variação que atrapalhe a sua conexão, você pode deixar de ter uma entrada e uma saída bem realizada. Então fica ligado com esse aspecto. Um terceiro aspecto que você precisa ficar atento na hora de fazer o seu scalping é reservar um momento para realizar suas operações. Não dá para comprar o dólar numa visão de análise de scalping e comprei o dólar e fui na padaria. Comprei o dólar e fui levar um cachorro para passear. Fui resolver alguma coisa fora do meu cenário de tela. Não dá, gente. Scalping, ele vai pedir para você entradas e encerramentos rápidos. Então, tem que reservar um momento. Stephanie, eu posso operar ali de 9 da manhã até 11 horas. É o horário que eu tenho. Perfeito.
reserva esse horário, senta na frente do computador e se dedica para que as suas entradas e as suas saídas elas sejam extremamente técnicas e corretas. Por quê, Stephanie? Primeiro, para você não perder nenhuma entrada e saída. Segundo, para você entender a movimentação dos preços. E terceiro, para você ganhar tempo de tela, para você ganhar experiência ao